Se você tem uma agência digital, você faz inbound marketing, SEO, links patrocinados, só AdWords, né? Ou ainda faz desenvolvimento de site, provavelmente você tem uma área de vendas. Seja você a área de vendas ou talvez tenha algumas pessoas te ajudando. Se você for o dono no caso, se você estiver dentro de uma área de vendas, eu estou falando um vídeo exatamente para você. A ideia de hoje é detalhar um pouquinho mais os nossos indicadores para o processo de venda. Eu acredito, né, nessa palavra indicadores porque eles te dão um grande norte. E em vendas, às vezes é difícil você saber um benchmark de outras agências. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com vários outros donos de agências e perguntar como é que você faz nessa área de vendas. Talvez o cara não abra tanto, ele pode até falar um pouquinho do operacional, mas vendas está sempre na mãozinha dele. E muitas das vezes, né, o próprio dono da agência é a pessoa que faz realmente a área de venda, o setor comercial. E aqui já uma pergunta, se você é a pessoa, né, se você é o dono e você está na área de vendas, eu gostaria que você colocasse nos comentários, sou o dono, estou na área de vendas. E se você for uma pessoa integrante da área de vendas, coloca nos comentários, eu sou um vendedor, eu sou uma pessoa que participa da equipe da área de vendas. Muito legal para mim saber fazer um balanço aí do que é o que. Hoje na Mestre, eu não sou responsável pelas vendas mais. Por muitos anos eu fui o responsável de vendas, eu era a pessoa que estava ali batendo na porta, fazendo todas as apresentações. Hoje eu faço algumas apresentações de forma espontânea ou dependendo do nível de relacionamento que a pessoa tem. Então foi uma indicação, foi uma pessoa que chegou já direto até mim, pegou meu contato com alguém ou um cliente indicou já fazendo a ponte direto comigo. Normalmente eu faço essa abordagem, mas eu fiz uma grande diferença, né? Eu fiz uma mudança que deu uma enorme diferença nos últimos 6 meses. Como eu tenho uma equipe de vendas hoje formada por 4 pessoas, né, minha equipe de 4 vendedores, vamos chamar assim, a gente chama de nomes diferentes, sales rep, farmer, tem nomes tudo diferente aí hoje em dia. Para mim, a gente pode simplificar falando vendedores, sou eu e mais 4 vendedores. Uma mudança que eu fiz foi em toda reunião que eu participo, a ideia é trazer um vendedor junto, para esse vendedor ser a ponta de contato. Por quê? Porque eu não sou escalável, meu tempo não é escalável. E aí, consequentemente, às vezes você esquece prazos, perde prazos, não faz uma proposta bem feita, você não consegue agenda para atender todo mundo. Então a ideia de aproximar uma pessoa acaba sendo mais legal. Mas voltando à linha de indicadores. O que eu acompanho quando a gente fala da área de vendas? A primeira linha que você tem que entender é que, mais uma vez, o indicador é um radar. Ele não é uma coisa que, oh meu Deus, se eu não fizer isso eu vou morrer amanhã. Não, ele vai te dar um norte para onde você está caminhando. E nessa linha de norte, o que eu acompanho aqui na Mestre? Para agências digitais. Eu sei que na área de vendas existem vários indicadores que você pode acompanhar. Já ouvi uma empresa de software falando que eu tenho que acompanhar XPTO. Eu olho o seguinte, tá? Primeiro, o seu funil de aquisição de novas oportunidades. O que é isso? Quantos visitantes você tem no seu site? Quantas pessoas chegam no seu site? Daí, quantas pessoas viram leads? Em seguida, quantas pessoas dos leads se transformam em oportunidade, ou seja, pedem um orçamento ou fazem uma levantada de mão em marketing. Ou se você não souber muito sobre levantada de mão, rapidinho, uma dica bem simples, levantada de mão é quando uma pessoa está na sua base e ela tem todas as características para ser abordada por um vendedor. Aí é mais para uma linha de o marketing está qualificando o meu lead, ou seja, dizendo que ele tem as características necessárias e meu vendedor deveria ligar para essa pessoa. É o modelo de insight sales aí. E tem, por fim, né, o segundo modelo é a pessoa que já solicita o seu orçamento. Por fim, é a quantidade de vendas. Quando eu olho, então, mais uma vez, visitantes, leads, oportunidades e vendas, esse funil me dá um direcionamento, se eu faço isso mensal, trimestral, semestral, anual, ele me dá um norte de como eu estou evoluindo frente à aquisição de novos clientes. Tem uma ferramenta muito legal chamada Funil do Marketing, se eu não me engano é isso, funildomarketing.com.br. Você pode entrar nessa ferramenta, não é minha, é do pessoal da RD, junto com o pessoal da Content Tools, e a gente já usou muitas das vezes aqui para colocar em apresentação e ajudar na hora da venda, né? Já que eu estou falando com vendas, fica a dica para você vender melhor. Você pode colocar os dados da pessoa, então visitantes, leads, oportunidades e vendas e o ticket médio, e ele faz um benchmarking do mercado dizendo, olha, isso tá bom ou tá ruim. Obviamente que ele usa uma média da base, né? Então não dá para você comparar uma empresa de software com uma empresa com uma agência. Uma agência provavelmente, né, no meu caso,
Se eu fechar 4 clientes no mês é muito para mim, eu tenho uma demanda muito alta, mas 4 clientes para um software não é nada. Então você tem que usar com responsabilidade. A grande sacada é que você vai poder ver o funil sendo construído e as taxas de conversão, que esse é o próximo item. Uma vez que você tem todos os detalhes, você tem a taxa de conversão de cada uma das etapas. Então eu tenho 100 mil visitantes, eu fiz lá, sei lá, 10 mil leads, eu tive 10% de conversão, tá? Então de um passo para o outro. E como que você usa essa informação para tomar alguma decisão e saber se está indo bem? Você não precisa comparar com o mercado. Ah, quão bom é a Resultados Digitais, quão bom é a Content Tools, quão bom é a Rock Content nisso. Se você é uma agência, você tem que comparar versus os seus números. A grande sacada é você competir contra você mesmo, Imagina que você está correndo na esteira, você correu em 5 minutos aquele percurso. Amanhã eu quero correr em 4,50, eu quero melhorar, abaixar dos 5 minutos. Essa talvez seja uma ideia bem simples, né? Um jeito bem simples de você entender. Então, se a minha taxa de conversão é de 10%, o que eu tenho que fazer para melhorar de 100 mil visitantes para 11 mil leads, por exemplo, para passar para 11%? Então, posso pensar no primeiro mês, conseguir esses 10% de conversão. Agora, quais são as ações que eu vou precisar para o próximo mês para eu intensificar um pouco mais a conversão em leads? E a mesma coisa para as outras etapas. Então, o que eu preciso fazer para conseguir mais oportunidades? Um exemplo aqui da Mestre, por exemplo, por exemplo, é meio redundante, mas o exemplo aqui da Mestre que eu acabo utilizando muito, né, quando eu falo sobre esse tema, uma vez a gente utiliza RD, né, como software de automação, e a gente não fazia muito bem a levantada de mão, o famoso MQL, né, que é você olhar o lead scoring ali, o quanto de pontuação que a pessoa tem, ou o perfil que ela tem, e falar, essa pessoa aqui deve ser abordada pelo nosso vendedor. A gente não fazia isso, mais ou menos 1 ano e meio atrás. E aí a gente configurou certinho o lead scoring e fez uma automação para cadastrar essa pessoa para o pipe drive do vendedor. Então isso aumentou a nossa quantidade de leads em 50%. Então a gente já tinha leads de fundo de funil, que dava realmente um ótimo trabalho para a minha equipe, e depois que a gente fez esse processo de fazer o MQL, a gente aumentou em 50%. Só que aí vieram ajustes finos, né? A qualidade do lead não estava tão bom, minha equipe de vendas não conseguia aguentar tanto lead, então a gente calibrou para ser um pouquinho mais rígido e não vir tanto volume, mas sim um pouquinho mais de qualidade. E esse ajuste fino depois me ajudou a vender mais, que essa foi a sequência, o passo seguinte. Então, de oportunidade para vendas, o que eu tenho que fazer para melhorar? Normalmente, de oportunidade para vendas é realmente o processo comercial, é onde o seu time comercial vai tocar. Eu recebi o lead e agora eu preciso falar com ele, entender os problemas, fazer uma apresentação de proposta, fechar o contrato. Tá? Então, essa etapa que às vezes a gente olha como uma super etapa do comercial, eu não posso esquecer do funil, meu funil anterior, de visitantes, leads, oportunidades, e aí sim a gente vem trabalhar na área de vendas. E aí eu estava falando para você sobre essa linha de transformar a oportunidade em vendas. Hoje a gente usa o Pipe Drive, né, para você conseguir os vendedores se organizarem por etapas. Então, desde o lead disponível para ele, né, oportunidade ali, uma pessoa que solicitou um orçamento ou é um MQL, ele tem que fazer um briefing com essa pessoa para entender as dores, problemas, necessidades dessa pessoa. E aí ele qualifica se essa pessoa tem fit ou não para ser o nosso cliente e passar para a etapa seguinte, que é a apresentação de proposta. Então, o que eu olho? Dentro do Pipe Drive, eu gosto de olhar o quanto cada vendedor consegue evoluir para a próxima etapa em um período. Eu olho um mês, mas eu também olho o trimestre. E eu olho a média da empresa, ele versus a média dos vendedores da mesma categoria que ele está. E essa é uma sacada importante, porque vendedores normalmente mais sênior, eles conseguem ter um funil muito bom, né? Ele consegue fazer uma taxa de andamento, né, do funil muito bom, ele consegue saltar o lead muito bem. E aí eu presto muita atenção nessa sequência que um vendedor, às vezes sênior versus um júnior, eu não posso comparar um com o outro. E isso às vezes acontece em empresa pequena. Por exemplo, você pode falar assim, eu recrutei um vendedor que é júnior e eu estou comparando o funil dele contra o meu. É óbvio, eu tenho vários anos de experiência, eu sou o dono da empresa, eu fiz isso por vários anos. Não dá para eu me comparar com o júnior. Eu tenho que fazer o júnior, eu olhar os dados daquele júnior e comparar ele versus o mês anterior, versus o trimestre anterior, porque aí fica mais justo o nível de comparação. Então esse é um detalhe importante que você precisa ter, e se você é o vendedor, você pode olhar essa informação e pedir essa informação de pessoas da mesma categoria que você está.
E eu olho muito não só o quanto de oportunidade e lead que a pessoa passa para proposta, mas eu gosto de olhar muito o quanto ele passa de proposta para negociação. Às vezes negociação é uma questão de preço, algum item de contrato e tudo mais. Mas eu gosto de olhar isso. Essa informação me dá um detalhe muito bom. Por quê? Porque se a pessoa trouxe um lead e ela qualificou ele no briefing para fazer uma apresentação de proposta, quer dizer que ela tem fit com a gente. Ela tem dinheiro, né, no caso, ela tem o poder aquisitivo para contratar, ela tem uma dor que a gente consegue sanar e ela se interessou por algum serviço nosso. Então, por que ela não está se tornando um cliente da nossa empresa, né? Qual que foi o grande motivo? E aí você começa a olhar por vendedor da mesma categoria e tem vendedores que apresentam melhores e esse é um grande radar para você. Tem uma alta taxa de conversão de proposta para negociação e tem vendedores que têm uma taxa muito baixa de proposta para negociação. E aí você sabe onde que você tem que trabalhar. Se é na melhoria da proposta, se é na conversa, no pós, às vezes é no pós, você manda a proposta, a pessoa não tem uma régua de follow-up muito boa, ou até mesmo tem gente que passa para a etapa de negociação e na hora de botar o contrato na casa a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela é muito lenta, ela às vezes recebeu ok, demorou um pouco para se relacionar e a pessoa acabou escolhendo outra agência. Então, olhe o funil de vendas do vendedor comparando versus os meses anteriores dele mesmo ou de pessoas da mesma categoria. E eu também uso isso, nós utilizamos um software chamado MeetTime para fazer ligações. E o MeetTime tem uma linha muito bacana, porque ele grava as ligações, você pode acabar acompanhando, né? Não chega a ser um indicador, mas sim um instrumento, um recurso que você pode acabar fazendo coaching, né, com as pessoas que estão fazendo a ligação, ensinando melhor o script de vendas, mas ele tem ali uma marcação no final de cada ligação, se a ligação foi significativa, se ela não foi significativa. Então essa jogada, se foi significativa ou não, é importante para mim, porque se uma pessoa está fazendo ligações, que normalmente é na hora do briefing, está colocando sempre que está sendo significativa, quer dizer que ela está falando, não, essa pessoa está andando bem no meu funil de vendas, ela está caminhando bem, e aí ela não fecha tanto. Isso me causa estranheza, se é uma pessoa que tem um alto nível de falar que as ligações foram significativas, mas a gente não consegue ver a evolução dela de contratos sendo fechados. Quer dizer que talvez ela esteja qualificando mal a ligação. Talvez o fato dela não receber um não, ela já fala que foi significativa. E esse foi um alinhamento muito bacana que eu fiz recentemente com o meu comercial, que eu identifiquei exatamente isso e eu falei, olha pessoal, o que é o significativo e o que não é o significativo? Em suma, para mim, o significativo de uma ligação é a pessoa deseja evoluir na etapa do funil, aquela etapa do pipe drive que eu estava falando. Ela deseja evoluir na etapa. Se ela não deseja evoluir, por algum motivo ou qualquer razão, ou ela te dá um cansaço ali, ela fala que ainda vai ver, a ligação não foi significativa. Por quê? Porque ela não moveu dentro do funil. E isso está começando a me dar dados muito mais interessantes para o meu negócio. Por quê? Porque eu estou vendo onde que realmente a gente está ficando parado e eu posso ouvir ligações de pessoas que falam que não foram significativas, para entender qual foi a objeção, qual foi o problema, o que está faltando no pitch da pessoa para conseguir transferir ela realmente de etapa de funil. E pessoal, no final das contas, não existe um benchmarking absoluto do mercado de agências digitais. Existem vários livros de vendas, vários recursos, e-books que vocês podem baixar, mas no final do dia, essas coisas são os que estão me ajudando a fazer melhor as vendas aqui na Agência Mestre. Organizar minha equipe e fazer com que eles sejam mais eficientes. Prestar atenção nesses números vai te dar um norte para onde você tem que caminhar. E aproveitando aqui esse vídeo, se você ainda não conhece o meu treinamento para donos de agências digitais, é o agencia10x.com, acessa lá. Em breve nós teremos novas turmas, então deixe já o seu e-mail para ser avisado em primeira mão, vai ser um enorme prazer ter você na próxima turma. E esse assunto sobre vendas é um dos assuntos que eu trago dentro do meu treinamento, com mais detalhes sobre script de vendas, como que é o processo, todos os detalhes, todas as ferramentas que a gente usa, é uma das coisas que a gente conversa lá dentro do treinamento. Então só queria deixar avisado aí para você, se você ainda não conhece esse modelo, realmente é ótimo para donos de agência e para integrantes de agências também, beleza? Eu sou o Fábio Ricota, esse foi mais um vídeo. Se você ficar com qualquer dúvida, é só deixar nos comentários, vai ser um enorme prazer responder para você, beleza? Um forte abraço e até a próxima.